Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hilary Schneider, autora e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 123 da minha série O Despertar da Noiva, com o tema BRICS, Gasodutos Nord Stream e o Enorme Caos. João descreve em Apocalipse 13: Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. Apocalipse 13, 1-2. Esta é a própria besta que Daniel viu em visões noturnas. E nessas visões que tive durante a noite, em meu sonho, vi ainda um quarto animal, horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha 10 chifres. Daniel 7:7. A besta surgiu do mar. Em Apocalipse 17, lemos: Em seguida, declarou-me mais um anjo: As águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Apocalipse 17:15. Então sabemos que a besta sairá das nações. Apocalipse 17 especifica as 7 cabeças. Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Apocalipse 17:9. E continuamos lendo em Apocalipse 17. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão a autoridade de monarcas por apenas 1 hora, juntamente com a besta. Apocalipse 17:12. O que isso significa é que esses 10 reis não ganharão poder por meio de uma intervenção militar, mas manterão seu poder junto com a besta. Um colapso global planejado por Satanás produzirá esses 10 reis e o sistema da besta, levando ao reino antimessiânico e produzindo o antimessias. A besta, Yohanan descreve em Apocalipse 13:2. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. Descobrimos o seguinte: há um desenho de um tigre na bandeira do Exército Nacional Indiano durante a Segunda Guerra Mundial. E a palavra hebraica para leopardo significa leopardo, pantera, tigre. Um animal asiático e africano muito feroz, com uma pele fulva e manchas. Embora o urso não seja um símbolo oficial da Rússia, a Rússia é frequentemente associada a um urso. Muitos eventos na Rússia usam o urso como mascote, e o maior partido político do país usa um urso como símbolo. A boca do leão é uma reminiscência da Inglaterra. O brasão de armas da Inglaterra inclui um leão sob Henrique II, 2 leões sob Ricardo I e 3 leões sob um brasão posterior de Ricardo I. O emblema nacional do Irã também inclui um leão. Ouvimos novamente Apocalipse 13. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. Apocalipse 13:2. Hoje, esses países pertencem a um certo grupo que se autodenomina BRICS. Os países BRICS são uma união de economias emergentes. A abreviatura BRICS representa as primeiras letras dos 5 países associados: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ocasionalmente, a adição da Coreia do Sul, com a letra K da Coreia, expande os países BRIC para os chamados países BRIC, BRICK. Embora a Coreia do Sul já seja um país industrial desenvolvido,
ainda alcança altas taxas de crescimento. A palavra brick é a palavra inglesa para tijolos. Isso não nos lembra algo muito trágico na Bíblia? Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Gênesis 11, 3, 4. Tijolo na Bíblia tem a ver com escravidão. E tornavam-lhes extenuante e amarga a vida, com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e toda espécie de tarefas que os obrigavam a realizar. Êxodo 1,14. O próximo império antimessiânico será literalmente construído com os estados brick, certo? O profeta Isaías adverte: esse povo que sem cessar me fere e irrita explicitamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Isaías 65:3. E o objetivo deles é que eles querem poder. Eles querem dar as ordens e não querem ser subordinados a Elohim. Há uma reunião da cúpula todos os anos de 2009 até a cúpula virtual em 2022, respectivamente na Rússia, Brasil, China, Índia, África do Sul, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Brasil, Rússia, Índia e China. Interessante também é a expansão do termo BRICS, BRIC, BRICT para os estados do Brasil, Rússia, Índia, Coreia e Turquia, e BRICSAM para Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, os países da ASEAN, Brunei, Indonésia, Camboja, Laos, Malásia, Myanmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. E México. BRICSAM contém 7 letras. Será que estamos a caminho dos 10 chifres? Enquanto isso, Inglaterra e Irã também demonstraram interesse em ingressar no BRICS, assim como a Arábia Saudita. O BRICS pode resultar em um novo sistema mundial em ascensão à medida que ocorre um crash global. Eu não quero dizer aqui que essas nações estão agora planejando o mal deliberadamente, mas podem ser elas das quais a Bíblia fala sobre as 10 nações que ainda não foram alcançadas. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão a autoridade de monarcas por apenas 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo objetivo e outorgarão à besta todo o poder e autoridade que detém. Apocalipse 17, 12, 13. Voltando a Daniel. E nessas visões que tive durante a noite em meu sonho, vi ainda um quarto animal, horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu analisava os chifres, encontrei um outro chifre pequeno que apareceu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre que surgiu entre os demais tinha olhos como os olhos de um ser humano e uma boca que falava com soberba e arrogância. Daniel 7, 7, 8. Continuaremos monitorando o desenvolvimento do BRICS, mas à medida que estes continuam se formando, vemos como o colapso e o caos mundial estão sendo preparados e implementados de maneira organizada e estruturada. O caos está fazendo manchetes de várias formas nos dias de hoje. A palavra latina caos significa confusão total ou estado original desordenado do mundo. E é para essa direção que tudo deve caminhar.
O que emerge é um caos selvagem, desolado, sem esperança. E quem é o autor de tudo isso? O diabo. Diabo vem do grego diabolos, que significa literalmente o fazedor do caos. Nos dias de hoje, o caos está fazendo história, como apenas alguns dos exemplos mostrados aqui. Além da guerra na Ucrânia, que pode ter repercussões ainda maiores, agora houve um ato de guerra contra a infraestrutura civil que pode levar a uma destruição ainda maior. 4 vazamentos foram encontrados nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 na ilha de Bornholm, no Mar Báltico. Como essas explosões ocorreram em momentos diferentes, supõe-se que foram resultados de um ato deliberado. De acordo com o relatório dinamarquês-sueco, os 4 vazamentos foram causados por explosões submarinas com uma força explosiva de centenas de quilos de explosivos. O relatório dinamarquês-sueco afirma que o impacto potencial na vida marinha no Mar Báltico é preocupante. Os impactos climáticos são provavelmente muito significativos. Os próprios vazamentos provavelmente podem ser selados com facilidade. Além disso, há danos por corrosão. A água salgada penetrante pode tornar as tubulações inutilizáveis. E se os gasodutos começarem a enferrujar e também faltar vontade política e, portanto, dinheiro para parar a corrosão ou para recolocar os gasodutos, então eles se tornam inoperáveis. O Nord Stream 2 é 100% propriedade da Gazprom e Nord Stream 1 pelo menos 51%. Então, eles estão principalmente em mãos russas. Tanto a OTAN quanto a Rússia falam de sabotagem. Neste momento, não é possível responder quem está realmente por trás disso. De qualquer forma, o evento é uma grande mudança no cenário político. Nunca houve um ato de sabotagem nessa escala. Então, essa é a primeira vez que um ato de guerra é realizado contra a infraestrutura civil dessa escala. Porque cerca de 90% do comércio internacional é feito pelo mar, e a Alemanha, como a chamada campeã mundial de exportação, não é exceção. Trata-se do comércio marítimo, mas também das importações de energia e de matérias-primas, gás liquefeito, carvão, petróleo. Provavelmente, a Alemanha é mais dependente e vulnerável do mar do que muitas das nações vizinhas. Isso não se aplica apenas à costa, mas também à Baviera e Baden-Württemberg, porque os fabricantes de automóveis e máquinas dependem de rotas marítimas seguras e de um fornecimento de energia segura. Além disso, 95% das comunicações internacionais são feitas por cabos submarinos. Imagine o que uma interrupção significaria não apenas para o tráfego privado da internet, mas também para bancos e bolsas de valores. Isso terá efeitos devastadores na Europa, mas isso é intencional, como todos os outros eventos. Aqui estão apenas alguns dos destaques mais confusos. O grande afluxo de refugiados também contribuiu para isso. Em setembro, mais refugiados chegaram à Alemanha do que em 2015 como um todo. Quase 1 milhão de pessoas foram registradas somente da Ucrânia. E, além disso, centenas de milhares de refugiados da Rússia, Tunísia, Líbano e África chegaram à Alemanha via Turquia e o Rota dos Balcãs. Nos Estados Unidos, o número de refugiados também aumentou muito. O chefe da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura alerta para o caos que se aproxima, que será como um inferno, e a escassez global de alimentos no próximo ano. E o fruto do domínio de diabolos sobre este mundo está amadurecendo plenamente em nossos dias. Sejam todos ricamente abençoados.